Salve pessoal! Hoje estou gravando uma aula sobre movimento circular uniforme. O objetivo dessa aula é que vocês possam compreender aí os conceitos mais básicos estudados dentro desse conteúdo e também as primeiras equações que são importantes. Vamos lá. Vamos entender primeiro o que é movimento circular uniforme. O nome circular, movimento é porque está em movimento, obviamente, né? Circular porque é em formato de um círculo, né? Exemplo, quando eu amarro uma pedrinha em uma cordinha e começo a girar isso, né? A pedra começa a executar um movimento circular, tá bom? Então eu ilustrei isso aqui para vocês, ó. Tá aqui o centro e tá aqui uma pedrinha que está girando aqui em torno desse centro e está executando um movimento circular porque está em forma de um círculo. O nome uniforme se dá porque a velocidade é uniforme, ou seja, esse movimento aqui, essa pedrinha gira com a velocidade constante, por isso uniforme. Velocidade sempre é a mesma, não muda, porque eu poderia ter um caso em que isso não acontece, que é o seguinte, essa pedrinha aqui começa devagarzinho e depois começa a aumentar a velocidade de giro. Não é esse caso que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o caso onde a velocidade é uniforme, ou seja, quando a bolinha aqui gira sempre constantemente. Tá bom? Então, por isso o nome movimento circular uniforme. Movimento circular com a velocidade constante. Exemplo de aplicação disso, ventilador. A hélice ali está sempre girando com a mesma velocidade. Então, é um movimento circular e uniforme. Ok? Também podemos pensar aí na hélice de um helicóptero, de um avião, na hélice dos motores do avião, né? Então, tudo isso está aqui dentro de movimento circular uniforme. Vamos agora relacionar grandezas angulares com grandezas lineares e diferenciar cada uma dessas coisas. O que são grandezas lineares e o que são grandezas angulares. Primeira coisa, eu coloquei aqui, ó, o espaço percorrido e a velocidade são grandezas lineares, né? Vamos ver essa velocidade representada pela letra V, tá bom? Lembra lá em movimento retilíneo uniforme que esse carro aqui ele está em movimento e ele percorre uma certa linha. Tá vendo? Ele percorre como se estivesse percorrendo uma linha. Por isso que o espaço percorrido aqui é uma grandeza linear. E a velocidade também está aqui percorrendo sobre essa linha aqui. Por isso que esse Vzinho aqui é dito que é uma velocidade linear. Tá, e o que são grandezas angulares? São grandezas relacionadas a ângulos. Veja que aqui não tem nada de ângulo aqui. Agora, o que seria esse ΔΦ? Isso aqui é o ângulo, ΔΦ, tá bom? É o ângulo percorrido. Veja que tem a ver com o ângulo. Então, por isso, grandeza angular. Esse Wzinho aqui, ó, tem a ver também com a velocidade de giro desse objeto. Então, expressa o quão rápido esse objeto está girando. Como ele está girando, tem um ângulo aqui sendo percorrido. Concorda? Por exemplo, quando ele gira daqui e volta ao mesmo ponto, ele girou um ângulo de 360 graus. Então, esse ômega aqui expressa o quão rápido ele está girando. Por isso é uma grandeza angular, porque está relacionado com um ângulo. Vejamos agora, esses são os conceitos. Até agora nós estudamos os conceitos, vamos agora entrar nas equações. Antes de entrar nas equações, o que é importante da gente saber? As equações importantes são essas aqui, ó. Essa e essa. Da onde veio essa ideia e como que nós chegamos nessa equação? Vamos entender agora isso. Primeiro, para a gente... Porque eu poderia somente jogar aqui para vocês, mas eu gostaria que vocês entendessem a ideia e da onde veio essa. Portanto, agora nós faremos quase uma demonstração, tá bom? Essa aqui nós demonstraremos e essa aqui nós entenderemos de onde ela veio. Primeira coisa que nós vamos precisar para fazer isso é entender um pouco de geometria aqui, que na verdade são coisas que vocês estudaram em matemática, tá bom? Que é a primeira coisa, é a relação entre comprimento, ângulo e raio. Existe uma equação que relaciona essas coisas? Existe, e essa aqui, ó, ΔS, ou seja, esse espaço aqui percorrido, que é uma grandeza linear, porque está sendo percorrido aqui sobre uma linha, nada mais é que o R, que é o raio, vezes o ΔΦ, que é o ângulo. Agora, aqui é importante.
eu citei um exemplo para vocês de 360 graus, né? Mas esse ângulo não pode ser medido em graus, tem que ser medido em radianos. Ah, professor, mas eu não sei como é que eu faço isso. Seguinte, 360 graus corresponde a 2π radianos. Isso já é suficiente para você saber qualquer outro ângulo. 360 graus não é uma volta completa? Isso é 2π radianos. Logo, se eu der meia volta, ou seja, 180 graus, corresponde a metade disso aqui, que é π radianos. Então veja que sabendo isso, eu consegui obter outros ângulos. Sempre eu vou conseguir fazer isso. Então o importante é que vocês sempre calculem esse ângulo em radianos, tá bom? Essa relação aqui, na verdade, vocês já viram um caso, assim, frequentemente vocês veem um caso particular dela. Qual é esse caso, né? Essa aqui é mais geral, tá bom? Qual é esse caso particular que geralmente vocês veem? É o seguinte, se eu dou uma volta completa, concorda que esse espaço aqui, ó, que eu percorri, é o comprimento da circunferência, representado pela letra C? Então, o ΔS aqui percorrido nada mais é que o C. Isso se eu der uma volta completa, né? Então, no lugar do ΔS, vamos colocar C. Vamos manter o R. Então, mantive o R aqui, ó. E eu vou multiplicar isso pelo ângulo, tá bom? Qual que é o ângulo quando eu dou uma volta completa? Em radianos, né? É 360 graus, em radianos é 2π. Então, no lugar do ΔΦ, que é o ângulo, vou colocar 2π. E aparece 2π vezes R. Aqui seria R vezes 2π, que é a mesma coisa. Veja que essa aqui vocês veem mais frequentemente do que essa, mas essa aqui é um caso mais interessante porque é mais geral. Ela não se restringe a uma volta completa. Você pode calcular para meia volta, para a quantidade de voltas que você quiser. Beleza. Vamos agora sim entrar no conteúdo importante. Primeira coisa, qual que era o significado de velocidade quando nós estávamos estudando o movimento retilíneo uniforme? A ideia de velocidade era o espaço que ele percorria por tempo, ou seja, era o quão rápido ele percorria um certo espaço, certo? Por exemplo, 110 km por hora significa que em uma hora ele percorreu 110 km. Tá vendo que eu estou dando a informação da rapidez? Ou outro exemplo, se ele estivesse a 200 km por hora, quer dizer que em uma hora ele andou 200 km. Então, mais rápido do que o cara que estava a 110, né? Então veja que a velocidade dá a informação da rapidez, ou seja, do espaço que ele percorre por tempo. Assim como, aqui nós vamos utilizar a mesma ideia, só que agora para velocidade angular. Bom, velocidade angular é o quão rápido ele está girando. Aqui é o quão rápido ele está percorrendo um espaço, aqui é o quão rápido ele está girando. Então, essa velocidade não é distância por tempo? Espaço por tempo? A velocidade angular vai ser o quê? O ângulo por tempo. Então, quão rápido ele está percorrendo esse movimento circular, tá bom? Ângulo por tempo, exemplo. Suponha que a velocidade dele, suponha que ele percorra um ângulo de 2π radianos, ou seja, uma volta completa, em um tempo de 1 segundo. Então, qual que seria essa velocidade angular? 2π, que é o ângulo, dividido pelo tempo, que é 1. 2π dividido por 1 é 2π. Então, a velocidade dele seria 2π, certo? Qual que é a unidade? Esse ΔΦ é dado em quê? Radianos. Ó, o ΔΦ tem que ser, o ângulo é medido em radianos. O tempo, em geral, é dado em segundos. Logo, a velocidade dele é dada em radianos por segundo, tá bom? Então, se fosse 2π, seria 2π radianos por segundo. Quer dizer que em 1 segundo ele percorre um ângulo aqui de 2π. Dá uma volta completa, ok? Então essa é a ideia, isso aqui que eu queria conversar com vocês. Era da ideia de velocidade angular. Esse W aqui, ó, que é um ômega, chamado de ômega, é a nossa velocidade angular. Pessoal, será que existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear? Deve existir. Por quê? Porque se a velocidade dele linear é maior, a velocidade dele sobre essa linha aqui, ó, tá vendo? Se a velocidade linear dele é maior, também a velocidade angular deve ser maior, porque se ele está girando mais rápido, ele está percorrendo um ângulo mais rapidamente aqui. Então a velocidade angular dele é maior
quando a velocidade linear é maior também. E como que eu vou relacionar isso? Eu vou fazer o seguinte, aqui nós vamos usar a geometria para fazer isso, tá bom? Veja que essa equação aqui é a mesma que essa. Por quê? A única coisa que eu fiz aqui é que esse R que está multiplicando passa dividindo. Então fica ΔS sobre R e de cá, do lado direito aqui, fica somente o ΔΦ, tá bom? Vamos utilizar isso aqui. Aqui nós temos o seguinte, que ômega é ΔΦ sobre ΔT. Agora, quem que é ΔΦ? Vamos aqui, ó. ΔΦ nada mais é que ΔS sobre R. Então, no lugar de ΔΦ, vou colocar ΔS sobre R. Tá certo? Então, fiz isso aqui, ó. ΔS sobre R. E mantive esse ΔT aqui, ó. Bom? Beleza, então, a única coisa que eu fiz aqui foi trocar ΔΦ por ΔS sobre R, e mantive o ΔT. Agora, quem que é ΔS sobre ΔT? É o espaço percorrido aqui, dividido pelo tempo gasto. ΔS sobre ΔT está aqui, ó, nada mais é que V. Então, no lugar de ΔS sobre ΔT, vou colocar V. E vou manter o R que está aqui. Ok? Aqui sim nós já relacionamos o quê? Velocidade linear com velocidade angular. Tá bom? Vamos passar esse R multiplicando para ficar mais elegante. E nós concluiremos o seguinte, que V é igual a ômega vezes R. A única coisa que eu fiz é que esse R passou multiplicando. Então, V é igual a ômega vezes R. E essa equação aqui é muito importante. Como eu disse para vocês, o objetivo aqui, a princípio, era explicar essas duas equações aqui para vocês. Vamos agora às próximas equações. E depois nós faremos exemplos de aplicações dessas equações aqui. Então, pessoal, o que eu fiz até o momento foi convencer vocês dessas duas equações aqui, tá bom? Todo aquele trabalho foi para convencer vocês disto. Falta convencer vocês ainda de algumas outras equações, que é essa e essa. Nós veremos aqui que essa aqui é a mesma coisa dessa aqui, tá bom? Só que escrita de uma forma um pouco diferente. Isso é importante, porque em alguns exercícios ele vai te dar o valor de t e vai pedir para você descobrir ômega. E em algum outro exercício, talvez ele não te dê o valor de t, mas ele te dê o valor de f. E aí você consegue descobrir o ômega. Mas é a mesma coisa, tá bom? Se você tiver o t, vocês conseguem descobrir o f, então tanto faz qualquer uma dessas duas equações. Mas beleza, vamos lá. Vamos agora iniciar estudando o que significa o período. Período, pessoal, como a gente tem uma noção, período é alguma coisa que é periódica, né? Então, período é representado pela letra T maiúsculo, tá bom? É dado em segundos. É o tempo gasto, esse período é o tempo gasto para esse objeto sair desse ponto e voltar ao mesmo ponto. Então, sempre que o objeto sai de um ponto e volta ao mesmo ponto, o tempo gasto para ele ir e voltar é chamado de período, tá bom? Então, suponha que ele gastou 2 segundos. Gastou 2 segundos, ele foi bem devagarzinho, né? Depois de 2 segundos ele chegou aqui. Então, o período dele esse t dele é 2 segundos. Então, é o tempo para executar uma volta completa, tá bom? Veja que aqui nós já temos uma coisa. Olha só para essa equação. Se ele dá uma volta completa, então ele partiu daqui e voltou até aqui, esse ângulo percorrido aqui foi um ângulo completo, que é quanto? Em radianos é 2π. Então aqui fica 2π. E o tempo gasto para ele voltar foi o período, concorda? Porque ele saiu de um ponto e voltou a esse mesmo ponto. Então, no lugar desse ΔT, vai o período, que é Tzão. Tá aqui, ó, T maiúsculo. Então, ficou 2π sobre T maiúsculo. Beleza. Veja que essa equação aqui também é igual a essa, com uma diferença de que esse caso aqui é um caso particular desse, onde ele deu exatamente uma volta completa. Ou seja, o ângulo aqui é 2π e o tempo é o período. Ok, vamos dar continuidade então. Nós estudamos o que é o período e nós relacionamos quem? A velocidade angular com o período. Agora nós vamos estudar o que é frequência. Frequência,
Concorda que é a quantidade de vezes que uma coisa se repete? Não é isso? Então, por exemplo, um aluno tem uma frequência alta, quer dizer que ele está sempre lá na aula. Ele está sempre presente, né? Então, é a quantidade de vezes que uma coisa acontece por segundo. No caso aqui, nós estamos estudando voltas, né? Objeto dando voltas. Então, é a quantidade de voltas que ele dá por segundo. Isso quando a unidade é dada em hertz. Nós veremos uma diferença. Então, por exemplo, um objeto que tem uma frequência de 2 Hz significa que em apenas 1 segundo ele dá 2 voltas. Se ele tem 10 Hz, em apenas 1 segundo ele dá 10 voltas. Então, é muito comum você olhar naquelas máquinas e tá lá escrito assim, ó, no motor, 700 Hz. O que significa isso? Significa que em apenas 1 segundo ele dá 700 giros, tá bom? Então, essa frequência é a quantidade de giros por segundo. Isso quando é dado em Hertz. Mas em alguns casos não é dado em Hertz, né? É dado em quê? Em rotações por minuto. Porque veja que eu estou expressando também a quantidade de vezes que ele está girando. Então, por exemplo, um objeto que tem 400 RPM significa que ele dá 400 rotações em 1 minuto. Então, se você for lá em 1 minuto e medir, ele vai dar 400 rotações, ok? Tem alguma relação entre rotações por minuto e Hertz? Sim. Exemplo, um objeto que dá 700 rotações por minuto, né? Ou 700, desculpa, se ele dá 60 rotações por minuto, significa que a cada segundo ele dá uma rotação, certo? Porque depois de 60 segundos, ou seja, 1 minuto, ele vai dar 60 giros. Então, 60 rotações por minuto é a mesma coisa que uma volta por segundo. Equivale, uma coisa equivale à outra. Então, se ele dá uma volta por segundo, depois de 60 segundos ele vai dar 60 voltas, ou seja, 60 rotações em 1 minuto, ok? Então essa é a relação entre Hertz e RPM. Note que, vamos fazer uma regra de 3 aqui, ó. Aqui vai estar a coluna do tempo e aqui vai dar a quantidade de voltas, certo? O período é um tempo, né? É um tempo gasto para ele ir e voltar. Então o período é o tempo gasto para ele dar uma volta, concorda? O tempo gasto para ele dar uma volta é o período. Então, o tempo gasto para dar uma volta é o período. Tá aqui. A frequência não é a quantidade de voltas que ele dá em apenas 1 segundo? Então, veja que é tempo, porque 1 segundo é uma unidade de tempo. Então, aqui está a frequência, que é a quantidade de voltas que ele dá em apenas 1 segundo. O objetivo que eu estou fazendo isso aqui é demonstrar de onde veio essa equação que é importante, tá bom? Vamos fazer aqui uma regra de 3. Se esse F multiplica o T maiúsculo, esse 1 vai multiplicar esse 1, vai ficar T vezes F é igual a 1 vezes 1, que é 1. Tanto faz aqui, né? Se eu pegar esse F que está multiplicando e passar dividindo, vai ficar aqui T é 1 dividido por F. Ou eu posso fazer o contrário, o T que está multiplicando eu passo dividindo, fica que F é igual a 1 sobre T, que é essa relação aqui. Tá vendo que é a mesma que essa, só que a única coisa que eu fiz, eu escolhi quem que ia passar dividindo. Mas é importante vocês saberem a relação entre a frequência e o período. Isso aqui faz todo sentido. Por quê? Imagine que o período de rotação de um objeto seja meio segundo, ou seja, 0,5 segundos. Então quer dizer que em apenas meio segundo ele dá uma volta. Depois de 1 segundo, ele vai dar 2 voltas. Concorda com isso? Ou seja, depois de 1 segundo, ele deu 2 voltas. Quer dizer que ele dá 2 voltas por segundo, certo? Então a frequência dele é quanto? 2 Hz. Concorda? Porque deu 2 voltas por segundo. E o período dele é meio, não é isso? Porque gastou 0,5 segundos para dar meia volta. Veja como essa fórmula dá exatamente isso. Se o período for meio, for 0,5, então 1 sobre 0,5 é 1 dividido por 0,5 é 2, né? Ou seja, se o período é 0,5, minha frequência é 2. E faz todo sentido, porque se o período dele é meio segundo, mais meio segundo ele dá 2 voltas. Então o período é meio e a frequência é 2 voltas por segundo, ou seja, 2 Hz. Ok? Então faz sentido essa relação aqui, né? Próximo passo é demonstrar essa equação aqui para vocês. De onde ela veio? Ela é muito simples para a gente chegar nela.
a gente usa isso aqui, ó. Tá vendo que essa equação que eu escrevi aqui, essa primeira parte aqui, ó, que vai daqui até aqui, ômega é igual a 2π vezes 1 sobre t. Isso aqui é verdade, porque se eu pegar 1 sobre t, colocar separado assim 1 sobre t, 2π vezes 1 é 2π, vai ficar 2π sobre t, concorda? Ó, 2π vezes 1 é 2π, e o t fica embaixo, que é a mesma coisa que está aqui, ó. Então veja que eu só escrevi essa equação aqui de uma forma diferente. Ela é assim, eu escrevi assim, ok? Quem que é 1 sobre t? 1 sobre t, nós tiramos daqui, ó. 1 sobre t é a frequência, certo? Então, no lugar de 1 sobre t, se eu colocar f, que é a frequência, fica 2π vezes f. Então, aqui nós temos 2π vezes f. Ou seja, o ômega é 2π vezes 1 sobre t, que é f. 2πf. Certo? Agora sim nós podemos fazer um exercício, porque nós conhecemos todas as equações importantes de movimento circular uniforme. Tá certo? Quais são elas? É essa aqui, essa aqui também, e todas essas que estão aqui envoltas por um quadrado, tá bom? Então, vamos agora fazer um exemplo. Então, pessoal, essa é a última parte da aula, onde eu escolhi aqui um exemplo para resolver com vocês, tá bom? Esse exemplo aqui. Antes de eu resolver esse exemplo, eu só fiz um resuminho aqui para vocês sobre tudo que a gente viu na aula hoje, né? Todas as equações. Essa primeira equação que diz que a velocidade angular ômega, né? Esse ômega aqui, é dado pela variação do ângulo, ou seja, o ângulo percorrido, dividido pelo tempo gasto para percorrer este ângulo, tá bom? A gente viu também que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Nós vimos que a velocidade angular é 2π sobre t. Esse é um caso particular deste, onde o ângulo percorrido aqui é 2π, tá bom? Então fica 2π. E como eu dei uma volta completa, que é 2π, eu gastei um tempo, que é o período, porque o período é a volta completa, certo? Tempo gasto para dar a volta completa. Então, no lugar do tempo aqui aparece período. Nós vimos também que a frequência é o inverso do período, ou seja, 1 sobre o período, tá bom? E por último, nós vimos que a velocidade angular é 2π vezes a frequência, tá certo? Então agora, vamos resolver o nosso exemplo aqui. Uma esfera de isopor E, de raio igual a 20 centímetros, rota em torno de um eixo que passa pelo seu centro O. Então eu tenho aqui uma esfera de isopor, tem um eixo que passa pelo centro, e essa esfera está girando em torno desse eixo, tá bom? Com período igual a 0,5 segundos. Ou seja, o tempo gasto para ela dar uma volta completa é 0,5 segundos, que é o período. Então, ele deu essas duas informações. O raio é 20 centímetros, tá bom? E o tempo para ela dar uma volta completa, que é o período aqui, é 0,5 segundos. Ok. Uma vareta está espetada no ponto A e há uma bolinha B presa em sua extremidade. Então, eu venho aqui com a vareta, espeto aqui em um ponto A dessa esfera e tem uma bolinha aqui no ponto B. Aí ele pede para calcular o seguinte: o período e a frequência de B. O período não é o tempo gasto para B dar uma volta completa? Esse ponto B. Concorda que ele está fixado na esfera? Se ele está fixado, então ele vai girar junto com a esfera. Se a esfera tem um período de 0,5 segundos, então o período dele, ou seja, o tempo para ele dar uma volta completa, vai ser o mesmo que a esfera, que é 0,5 segundos. Então aqui eu já sei que o período tanto de B, o período de A também é o mesmo, certo? Desse ponto A, porque ele também faz parte da esfera. Mesmo que o B foi fixado aqui, A também faz parte da esfera, então todos têm o mesmo período, que é 0,5 segundos. Então vou colocar aqui TB e TA. O período deles são 0,5 segundos. Ele pede a frequência de B. No caso aqui ele pediu só de B, mas eu coloquei de TA também. A frequência de B. Gente, a frequência ele não deu aqui. Mas se nós temos o período de B, nós conseguimos descobrir a frequência. Como isso? Nós podemos aqui utilizar uma dessas equações para a gente conseguir descobrir.
correto? O que eu tenho até o momento? Só o período de B e de A. Tem jeito de eu descobrir a frequência tendo só o período? Tem aqui, né? Ó. Tem o período, consigo descobrir a frequência. Então vou utilizar essa equação. Ou seja, a frequência, que é o que eu quero descobrir, é 1 sobre o período. Isso aqui dá quanto? 1 sobre... Qual que é o período? O período é 0,5. 1 dividido por 0,5 dá 2. Qual que é a unidade de frequência? Aqui nós estamos falando frequência em voltas por segundo, né? Que é Hertz. Então a unidade aqui é Hertz. Faz sentido isso aqui, gente? Olha só. O período dele não é 0,5 segundos? Ou seja, ele gasta 0,5 segundos para dar uma volta. Se passar mais 0,5 segundos, ele vai dar 2 voltas, concorda? Então, em 1 segundo, ou seja, ele dá 2 voltas. Porque em meio segundo ele dá uma volta, mais meio segundo ele dá outra volta. Então, em 1 segundo completo, ele dá 2 voltas. E é isso que está dizendo aqui, ó. 2 Hz é a mesma coisa que 2 voltas em 1 segundo. Por isso que faz todo sentido a frequência ser 2. Ok. Achamos a frequência de B? Achamos. A frequência de A é a mesma? É. Porque isso aqui não é quantidade de... não é 2 voltas por segundo, isso aqui é voltas por segundo, não é? Tanto B como A dão a mesma quantidade de voltas por segundo. Correto? Vamos agora à letra B. Ele quer que calcule as velocidades angulares de A e B. Velocidade angular é quem? É o ômega, não é? Então, ômega aqui, aparece ômega aqui e aparece ômega aqui. Qual dessas que eu vou utilizar? Escolha mais fácil. Vamos tentar. Essa aqui está fácil de utilizar? Veja que aqui eu precisaria do ângulo e o tempo gasto. Não está tão simples assim. Eu não tenho ângulo nenhum aí, não é? Essa aqui está fácil de utilizar? Vamos ver, ó. 2π sobre t. T eu tenho? Período? Tenho. Beleza, então essa aqui está fácil. Essa aqui está fácil? Tem aqui 2π vezes f. F eu tenho? Tenho, achei já. 2 Hz. Então, vamos utilizar essa aqui que está mais fácil. Então, eu sei que ômega... Tanto aqui ele pediu de A e B, né? Veja que a frequência ela é a mesma para A e para B. Logo, a velocidade angular é a mesma também. Por que isso? Velocidade angular, né, o ângulo percorrido dividido pelo tempo gasto, elas não percorrem o mesmo ângulo juntamente? Depois de um tempo, essa bolinha aqui, ó, a bolinha A vai estar aqui, ó, e a bolinha B vai estar aqui, ó, que ele vai estar girando assim. Eles não, tanto A como B, aqui A e B, não percorreram esse mesmo ângulo? Então, se eles percorrem este mesmo ângulo, nós podemos dizer que a velocidade angular delas é a mesma, em um mesmo tempo, né? Mas nós podemos fazer o seguinte, olha só. Ômega é igual a 2π vezes a frequência, que é igual a 2π. Qual que é a frequência? A frequência é 2 Hz. 2 vezes 2 é 4π. 2 vezes 2, 4, e o π continua. A velocidade angular, como nós discutimos, é dada em radianos dividido por segundo. Ok, então a velocidade angular é 4π radianos por segundo. Beleza. Ah, professor, e se eu não conseguisse entender que a velocidade angular dos dois é a mesma? Bastaria você perceber que a frequência é a mesma. Como nós descobrimos que a frequência é a mesma, a frequência é 2. Então, se aqui é 2 tanto para A e para B, então a velocidade angular vai ser a mesma para A e para B. Basta você substituir aqui por 2, como nós fizemos aqui, ó. Dá 4π radianos por segundo. Letra C. Pessoal, eu vou apagar aqui. Quem quiser tirar um print do quadro, pode tirar. Eu vou apagar por causa do espaço, tá bom? Para a gente poder responder as próximas questões aqui. Letra C. O tempo para B varrer 60 graus. O tempo para B varrer 60 graus. Primeira coisa, vamos deixar as informações aqui que nós descobrimos. O período, tanto de A e B, foi de 0,5 segundos, não é isso? A frequência de A e B, nós calculamos e deu 2 Hz, não é isso? 2 Hz.
A velocidade angular de A e B, tanto de A e B é a mesma, foi 4π radianos por segundo. Certo? E agora vamos calcular o tempo para B varrer 60 graus, que é a letra C aqui, não é isso? Qual foi o tempo para B varrer 60 graus? Agora é um pouco mais complicado, né? Ele quer o ângulo varrido, ΔΦ, isso aqui é o ângulo varrido, né? O ângulo percorrido ou ângulo varrido, é 60 graus. Primeira coisa que não pode acontecer é o quê? É que esse ângulo esteja em graus. Tem que estar em radianos, lembra? Quanto que é 60 graus em radianos? Agora a gente pode descobrir, a gente sabe o seguinte, olha, que 2π radianos corresponde a quantos graus? 360, não é isso? Eu quero saber quantos graus? 60. Para transformar de graus para radianos somente, isso aqui que a gente está fazendo. Então, isso aqui vale x. Isso aqui é uma regra de 3. O que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar x vezes 360, que é 360x, igual a 2π vezes 60. 2 vezes 60, 120. Então, aqui ficou 120 e ficou o π também e o radianos. Então, π rad. Veja que eu posso cancelar um zero que está de cá, está todo mundo multiplicando, né? Então eu posso simplesmente cancelar esse zero com esse. Para eu isolar x, o que faz? O que eu vou fazer aqui? Vai ficar 120, ou 12, né? 12π, dividido por 36. Então, dividido por 36 radianos. Quanto que é 12 dividido por 36, gente? Posso simplificar isso, não posso? Posso simplificar por 12, posso dividir em cima e embaixo por 12. Se eu dividir em cima e embaixo por 12, nosso ΔΦ, que é o ângulo que a gente queria descobrir que é 60 graus, fica 12 dividido por 12 é 1, 36 dividido por 12 é 3, não é isso? Vou manter o π radianos. Ou seja, isso aqui é π sobre 3. 1 vezes π é π, π sobre 3 radianos. Ou seja, 60 graus é π sobre 3. Ok, ele quer saber o tempo que essa bolinha aqui gasta, né? Esse B aqui gasta para percorrer um ângulo de 60 graus. Ou π sobre 3 radianos, que é o correto da gente utilizar. Como que eu vou fazer isso agora? Agora vou apagar aqui em cima, tá bom? Vou apagar. Não vou apagar o desenho porque o desenho é importante. Então aqui nós temos quem? Nós temos ΔΦ, nós queremos saber o quem? O tempo. Aparece tempo em algum lugar aqui? Aqui aparece período, aqui aparece período, aqui aparece um tempo, não é isso? Então provavelmente vou utilizar essa fórmula. Eu tenho a velocidade angular? Eu tenho a velocidade angular dos dois, que é 4π radianos. Então vamos utilizar essa equação aqui, ó. Ômega é igual a ΔΦ dividido pelo tempo. Isso aqui implica aqui. Quanto que é o ângulo? A velocidade angular, desculpa. A velocidade angular aqui nós descobrimos que é 4π. Então vou deixar 4π. Não vou colocar unidade não, porque senão eu vou ficar carregando ela, tá bom? É igual ao ângulo percorrido, que é 60 graus, só que tem que estar em π radianos, que é π sobre 3. Então aqui vai ficar π dividido por 3, dividido pelo tempo, que é o que eu quero descobrir. Então dividido por ΔT. Como que eu vou fazer isso agora? Tem que isolar o ΔT, certo? Primeira coisa que eu posso fazer, esse ΔT que está aqui embaixo, o que eu faço com ele, pessoal? Quando tem uma divisão dividida por um número, uma fração dividida por um número. Isso aqui é regra da matemática. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse ΔT que está aqui embaixo e vou passar para cá, multiplicando. Vai ficar da seguinte maneira, olha, 4π igual a π dividido por ΔT vezes 3. Eu quero isolar o ΔT. O que eu vou fazer, pessoal? Esse ΔT que está dividindo, eu vou passar ele para cima, aqui multiplicando, para a gente poder isolar ele. E esse 3 também. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar ΔT aqui em cima, multiplicando todo mundo, vezes 3. Então esse cara aqui passou lá para cima multiplicando.
vezes o 4π. De cá ficou só o π, ok? A única coisa que eu fiz aqui foi pegar esse ΔT vezes 3 e passar multiplicando. Então ficou 4π vezes ΔT vezes 3. De cá ficou só o π. Eu quero isolar o ΔT. O que eu posso fazer aqui? Posso multiplicar o 3 com o 4, né? 3 vezes 4 é 12. Então ΔT vezes 12 vezes π é igual a π. O que mais que eu posso fazer agora? Eu quero achar o ΔT, então eu tenho que deixar ele sozinho. Então esse 12π aqui, vou passar ele dividindo. Está multiplicando o ΔT, vou passar dividindo. Então me resta que ΔT é igual a π. Então mantive esse π de cá e esse 12π que estava multiplicando passou dividindo. Dividido por 12π. Posso cancelar π com π? Posso? O que ficou? Quando eu cancelo, não quer dizer que fica zero, né? π dividido por π é 1. Então ficou 1 sobre 12. O tempo é dado o quê? Em quê? Em segundos, né? Então o nosso ΔT é igual a 1 sobre 12 segundos. Ou seja, para que a bolinha B percorra um ângulo de 60 graus, vai gastar um tempo de 1 sobre 12 segundos. Beleza. Letra C pronta. Agora falta o quê? As velocidades lineares de A e B. Essa aqui é simples pelo seguinte motivo. Porque aqui, ó, assim como essa última foi simples, porque aparecia só uma equação que tinha o tempo. Que foi o que ele pediu. Então não ia ficar em dúvida em qual dessas utilizar. Aqui também é fácil, porque ele pede velocidade linear. Velocidade linear aparece só aqui. Então vai ser essa equação. Certo? Eu vou apagar novamente aqui. Quem quiser tirar um print do quadro, quem quiser copiar, dá uma pausa e copie. Então eu acho que vai caber aqui, não vai precisar. Se não couber, eu apago de lá também. Pessoal, velocidade linear, qual que é a fórmula? V igual a ômega vezes R. Nós vimos o seguinte, que ômega, a velocidade angular, tanto de A e B é a mesma, porque eles percorrem o mesmo ângulo, correto? Então a velocidade angular é a mesma para os dois. Agora o raio dos dois é o mesmo? Raio seria a distância entre o ponto central até o objeto. A está aqui bem pertinho e B está longe. Então o raio é diferente. Devido ao raio ser diferente, a velocidade também vai ser diferente. Então vamos lá. A velocidade linear de A vai ser a velocidade angular, que é a mesma para os dois, que é 4π. 4π. Vezes o raio. Qual que é o raio do ponto A? Ele fala aqui que era 20 centímetros. Lembra que daqui até aqui era 20 centímetros? Que corresponde a 0,2 metros. Então 0,2. 4 vezes 0,2 dá 0,8. Não é isso? E ficou o π aqui. Se alguém quiser substituir π por 3,14, pode, mas não tem necessidade, né? Aqui a velocidade é dada em quê? Velocidade linear, gente. A velocidade angular é radianos por segundo, olha só. Radianos por segundo, isso aqui é velocidade angular. Velocidade linear, como nós estudamos lá em movimento retilíneo uniforme, é dada em metros por segundo. Ok? E a velocidade linear de B? Mesma coisa. A velocidade angular de B é a mesma, que é 4π. E o raio, aqui relativo ao ponto B, é 0,2 mais 0,4, que é 40 centímetros aqui, que seria o total, né? Que é 0,6. Ou seja, 0,6. 4 vezes 0,6, 4 vezes 6, 24, então fica 2,4. E o π continua também, então fica π. E é metros por segundo também. Professor, tudo é diferente, quer dizer, tudo é igual, mas a velocidade linear é diferente. É claro. Por que a velocidade linear é diferente? Esse aqui, ó, se você olhar, ele está com a velocidade linear aqui em cima da linha baixa. Mas quando eu vou ficando mais longe, eles vão percorrer o mesmo ângulo, certo? Em um mesmo intervalo de tempo. Então ele vai ter que andar um espaço muito maior no mesmo tempo que esse aqui. Então, por exemplo, se você tivesse
Se você tivesse em um brinquedo sentado nesse ponto e outra pessoa sentada aqui, você aqui nessa ponta ia sentir muito mais adrenalina, porque a sua velocidade linear é muito maior, é 2,4, enquanto a desse aqui é 0,8 π, né? Então a adrenalina aqui seria muito maior. Mas a velocidade angular é a mesma, porque vocês percorrem o mesmo ângulo. Ou seja, a velocidade angular é a mesma, mas o que muda é a velocidade linear desses pontos, tá bom? Ok. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Esse é o exemplo que eu queria dar, ele é um pouquinho complicado, mas é um exemplo interessante que a gente já viu praticamente todas as formas que a gente podia utilizar aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos ficando por aqui.